Oi, meus amores, antes de iniciar esse vídeo já quero pedir desculpa se eu vier a chorar, se eu vier a voz entalar. Eu sei que ainda é muito cedo, mas aqui é o meu trabalho. Eu estou há vários dias ausente aqui, tanto aqui quanto lá no Instagram, e eu preciso voltar, até pelo meu bem-estar, pela minha mente, pelo meu dia a dia. Vou aproveitar que eu tô sozinha para compartilhar um pouco com vocês, como vocês viram aí na capa e no título do vídeo. Sim, infelizmente eu perdi um bebê. Esse final de semana foi um final de semana muito difícil, mas eu quero contar para vocês desde o começo, para vocês meio que entenderem um pouco. Relevem esse meu rosto. Estou tentando me reerguer, caminhar, não tem sido fácil. Tem horas assim que eu não consigo parar de chorar. Essa foi uma noite muito difícil que eu não dormi, mas eu ainda não entendo os planos do Senhor, mas eu creio que uma hora eu vou entender. No começo do mês eu descobri que estava grávida, acho que foi no dia, não vou lembrar, foi antes do Dia das Mães. Eu descobri minha gestação na sexta-feira e no domingo era Dia das Mães. E aí eu fui, fiz o exame de sangue, foi tudo uma surpresa, porque a gente não esperava, por mais que era um bebê muito planejado. A gente planejou esse bebê por uns 2 anos, praticamente, e a gente não esperava que o Senhor fosse nos abençoar com essa bênção, né, este mês que passou, né, na verdade. No dia das compras do mês eu já estava grávida e não sabia. E aí eu descobri, né, no final de semana do Dia das Mães, na sexta-feira. E eu fiz uma surpresa pra eles, contei, fiz exame, tudo bonitinho. O beta deu 100 e pouquinho. Tava bem no início da gravidez, que batia de acordo com a data da minha última menstruação. E eu vinha fazendo um diário pra vocês, contando, né, o meu diário de tentante, que eu era uma tentante desde final de novembro. E por fim o Senhor nos agraciou agora em abril, né? E aí eu vinha gravando tudo pra vocês. Eu não vou liberar esses vídeos, tá? Não vou liberar os vídeos do diário de tentante, não vou liberar os vídeos da descoberta, não vou liberar o vídeo fazendo a surpresa. Eu não me sinto pronta e nem preparada para compartilhar esse vídeo, e eu não sei se um dia eu vou estar preparada para compartilhar, mas vamos para agora. No domingo passado, que foi no dia, não vou lembrar, dia 18, 19, não lembro, eu comecei a ter um sangramento na parte da tarde, e ali já começou aquela aflição que toda mãe, né, toda mulher que descobre uma gestação, o maior medo é ver um sangramento. E todos os dias, desde que eu descobri a gravidez, todas as vezes que eu ia no banheiro era um tormento, porque na gravidez da Manu eu também tive sangramento, mas a gente conseguiu, né, reverter e tudo mais, porque era a vontade do Senhor. E aí na segunda-feira eu mantive um repouso, né, fui fazendo minhas coisinhas básicas, mas diminui tudo as minhas atividades que eu tinha que fazer e tudo mais, tanto que eu sumi do Instagram. Consegui postar um vídeo pra vocês na terça-feira, um vídeo que eu tava finalizando de gravar, que na outra semana eu já não tinha conseguido postar pra vocês por conta do meu problema com o aplicativo. E aí eu fiquei ausente no Instagram já, até porque eu não tava fazendo nada, tava ficando deitada pra poder me cuidar. Na terça-feira eu deixei a Manu na escola e fui pra uma maternidade que tem em Jundiaí. Chegando lá, eles me negaram um atendimento. Falaram que não podia fazer nada por mim, porque eram quase 2 horas da tarde, não tinha ultrassom. Eles não faziam ultrassom mais, eles faziam ultrassom só até as 11 horas da manhã. Eu cheguei lá com a minha pressão alta, sangrando, e eles falaram que não podia fazer nada por mim, que se eu quisesse eu tinha que procurar um outro hospital para poder fazer uma ultrassom. E nisso a médica não se preocupou com a minha pressão, não se preocupou com o meu sangramento.
porque ela não me passou nada, né? Que o certo é quando a gente tá com sangramento, a gente começar com aquela medicação que é pra poder ajudar a não perder o bebê, né? Que é a progesterona, que é introduzida lá embaixo. E aí eu saí desnorteada ali daquele hospital, liguei pro meu esposo, falei que tava indo embora, que eles não tinham me atendido e fui embora. Na quarta-feira, eu fui pro centro de São Paulo. Eu acho que todo mundo conhece, que é o Hospital Santa Joana, que é um hospital referência, né, em maternidade. Enfim, eu fui pra lá. Chegando lá, passei na triagem, expliquei meu caso, passei pela médica. A médica perguntou se eu já tinha feito algum beta. Eu falei que já tinha feito, só que como fazia muito tempo eu precisava fazer outro pra ver como que tava. Ela passou uma ultrassom pra gente entender o que tava acontecendo, né? E passou uma medicação porque eu estava com dor. E aí eu fui, fiz o beta, tomei a medicação, fiz a ultrassom. Na ultrassom a gente viu o saco gestacional bonitinho, tava todo perfeitinho. Não conseguimos ver o embrião, porque de acordo com... enfim, com a ultrassom e o beta quando saiu, as semanas era muito recente. Tava dando 6 semanas e alguns dias. Só que nessa época já dá pra gente ver a vesícula vitelina e tudo mais. E aí o médico falou assim pra mim, a médica falou que não tinha, a médica da ultrassom, um amor. Gente, que hospital, eu fui muito acolhida naquele hospital desde a primeira vez que eu fui, que foi essa. E aí a médica da ultrassom me explicou que poderia a gestação estar um pouco mais cedo do que a questão da menstruação, que poderia ter sido um implante tardio e tudo mais. Então eu me agarrei naquilo, né? Mas eu sentia de fundo que tinha alguma coisa errada. E aí quando eu voltei, né, com todos os exames prontos, o médico falou que o meu beta tinha dado 4.400 e pouco. Eu esperava que já tivesse um pouco maior. E que na ultra, como não tinha visto nada, e eu esqueci de falar pra vocês, na ultra a médica, ela observou um descolamento. Eu tava com um hematoma, né, que era um descolamento de placenta, e aí ela me pediu repouso e tudo mais, e aí foi feito. Aí o médico passou o remédio pra mim colocar, aí ele falou, né, eu vou deixar pra vocês algumas coisas que eu consegui gravar, né, que eu não esperava que tudo isso fosse acontecer. E aí o que eu não for lembrando, eu acho que vai estar gravado e, enfim, eu tô com a minha cabeça muito confusa. E aí eu sair do hospital, meu esposo foi me buscar. E aí ele falou pra mim voltar na sexta-feira ou no sábado pra repetir o beta e refazer o ultrassom na outra semana. Só o tempo das meninas chamarem para o ultrassom, para o sangue medica, e eu deixo vocês com os exames. Tá bom. Tá bom? Cadê o celular? Coloquei aqui. Ah, tá. Emanuela? Puxa, que era você? Emanuela, não sou eu, Emanuela. Não. É outra Emanuela. É que você é Manuela, né? Emanuela lá de embora. Qualquer coisa, se você precisar de mais pano, pode pedir para as meninas, tá bom? Tá. Pergunta as meninas se ela conseguir no quarto. Tá, vou ver com elas. Esse já tá melhor. Qual lado do braço? Faz. Faz. Acho que os dois é bom. Os dois é o quê? Eu acho que os dois é bom. Ah. Esse é o primeiro beta que você vai coletar? Não, é o segundo. É. Tá fazendo controle?
Na verdade eu fiz um assim que eu descobri, aí ele deu baixinho. Aí a médica pediu pra ver se ele evoluiu ou não. Como eu tô tendo sangramento, né? Aí ela... Vou apertar bem forte. Pode apertar. No hospital de cabeça, essa fichinha dói muito no braço. Dói, né, mamãe? Mamãe não tem medo, não. Abre e fecha a mão. Eu faço isso. Mas parece que eu tô aí. Pode apoiar sua mão pra cá. Isso. Tá. A mão gelada, mulher. É porque eu tô nervosa, Você né? tá nervosa? Tá. Você tá com medo? Não tô com medo, não. Passa rapidinho. É só uma picadinha. Olha aqui a sua mão. Isso. Ai, meu Deus. Você é medrosa, não. 意思啊，平時每日或者我都冇懷疑我哋經驗個，譬如話嘅主要做嘅話， Já foi, 你 mãe. 你是什麼？我跟你說， Eu não sou assim igual você, não. Eu grito no último. Você grita? Eu grito muito. Na verdade, você se treme, né? Depois você grita. Olha que rápido, você viu? Essa medicação pode te deixar com a sensação de boca seca e a visão turva. É normal, tá? Tá bom. Não, pode ficar assim, eu só coloco essa faixinha. Foi, né? A situação já mudou. Pois é. É assim que tem que se acordar. Demorou pra pedir? Ela queria pegar as coisinhas dele. Pode relaxar o braço. Carinho complexo dessa de nascimento. Tá certo. Vou ver se encontra algum banquinho pra deixar pra sua mocinha. Muito obrigada. Passou, mulher. E tá muito gelada. Tá mais calma? Olha quem tá aqui com a mamãe. Tá aqui tomando medicação. Já tirei sangue. Agora vamos aguardar. Né? Aqui, tomando um sorinho com remédio. É, mamãe? Isso. Franciele, eu vi o Beto, você tem só que ir lá mais pra trás mesmo, né? Você só fez E o que eu fiz hoje? Ó, o Franciele e o Beto deu 5.400, então cresceu bem, mas é pouco ainda. Então o ultrassom nosso mesmo ainda é embrião. Então tá totalmente indefinido. O que tem que fazer? Franciele, o ultrassom, fazer agora por esses dias não vai adiantar. Tem que esperar no mínimo uma semana para fazer, para ver se pega já o coraçãozinho. Mas pelo beta, dá pra gente saber se está com uma boa evolução ou não. Então, quando for na sexta-feira à tarde ou no sábado de manhã,
você volta aqui para refazer o beta. Tá. Se a gravidez ela estiver boa, estiver evoluindo bem, o beta tem que dobrar em 48 horas. Essa é a conta. Tá. Como você tenha muito lá para trás, tem que fazer um outro mais próximo. Agora não amanhã, tem que esperar 48 horas. Tá. Para ver se ele dobra. Se ele estiver dobrando, é que a gravidez está indo bem. Agora, mostrar no ultrassom é só daqui a uma semana. Tá? Você está usando alguma medicação ou não? Não, só tô tomando... Tem que usar o progesterona, que é um óvulo de progesterona, pelo menos até depois de amanhã, para ver se a gravidez está evoluindo bem. Se ela estiver evoluindo, o ultragestão segura. Tá? Então daqui 2 dias você vem, traz a pastinha que eu vou te dar, tá, Franciele? Eu vou te mandar aí no seu celular o ultragestão. Tá. É um óvulozinho à noite, a hora que você for dormir, você coloca lá dentro. Tá. Até o seu médico do pré-natal pedir para você parar, tá? E aí, quando foi na quinta-feira, eu tinha agendado uma consulta com uma obstetra aqui em Jundiaí. Eu tinha pesquisado e falavam que ela era boa, que isso e aquilo. Aí eu fui para poder iniciar o meu pré-natal, que eu não tinha iniciado ainda. É muito difícil conseguir agendar consulta, né, gente? Assim. E aí eu fui na consulta, chegando lá, expliquei pra médica, tudo bonitinho. E aí ela virou pra mim e falou assim, que não iria iniciar o meu pré-natal, porque ela não sabia se a minha gestação ia evoluir. Então meio que não compensava iniciar ali. Ela não falou nessas palavras, mas assim, pro entendimento de todos, ela falou que não compensava iniciar o pré-natal sem a gente saber se a gestação ia prosseguir ou não. E aí eu falei que tinha os betas que o médico do pronto-socorro tinha me pedido para fazer seriado, que é pra gente acompanhar se ia evoluir ou não. Aí ela falou que depois que eu fizesse os betas, era pra mim já deixar uma consulta agendada para daqui a 30 dias, para levar para ela, né? Tudo bonitinho, os betas e a ultrassom. E aí eu saí de lá muito assim arrasada com as palavras dela, porque por mais que eu estava passando por aquele momento de sangramento, de incertezas, eu nunca imaginei ouvir uma médica dizer que não iria iniciar o pré-natal, porque, sabe, não sabia se ia pra frente. E ali eu saí assim, não quis transparecer, segurei o meu, sabe, mantive a pose, aflita, preocupada, voltei pra casa. Cheguei em casa, fui fazer algumas coisas e deitei, fiquei ali, né, fiquei fazendo o máximo de repouso. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are. Chegamos na consulta, esperando o elevador. Bora subir. Quando foi na sexta-feira, eu amanheci, eu tinha que ir no hospital, né? Ou fazer o beta. E eu agendei, porque a médica me deu as guias pra eu poder fazer no laboratório. E eu agendei, e aí o laboratório veio em casa, porque pra eu não ter que estar saindo, eles vieram em casa. E aí, quando a moça chegou, fiz o beta e tal. E eu esqueci de perguntar pra ela. E aí quando eu vi, o beta tava pra sair dia 1. Que no caso é hoje, segunda-feira. E aí eu falei, meu Deus, tinha que sair antes. Eu assim, sabe, angustiada, falei, meu Deus, eu devia ter ido pro hospital, por seguido o que o médico falou. Só que é muito longe, sabe? Meu esposo não pode ficar faltando no trabalho. E aí eu falei, tá. Aí eu falei pra ele, qualquer coisa, então a gente vai amanhã. Se não sair, a gente vai amanhã, porque precisa acompanhar a cada 48 horas certinho. E aí, quando foi... Aí tá bom, passou ali a parte da manhã. Quando foi dando ali 11 horas, meio-dia, eu comecei a sentir dores. E começou a aparecer um sangue mais vermelho. E aquilo foi me dando uma angústia, uma preocupação. E aí as horas foi passando, as dores começaram a aumentar.
as dores começaram a aumentar. As dores começaram a aumentar. E quando foi às 3 e pouquinhos da tarde, eu mandei mensagem pro meu esposo perguntando que ele tinha uma reunião muito importante, ele não poderia faltar, vir embora e tudo mais. Tanto que ele também não estava muito bem. E aí eu mandei mensagem pra ele perguntando se ele sabia que hora que a reunião ia acabar. E ele falou assim, não, por quê? Eu falei, não, por nada, porque eu só queria saber. Ele, não, você não ia mandar mensagem se não tivesse um motivo. E ele já tava aflito, né, porque ele não tinha dormido a noite passada, preocupado comigo e tudo mais. E aí eu falei pra ele, eu tô sentindo muita dor. E eu acredito que a gente vai ter que ir pra maternidade, porque eu tô sangrando muito. E eu comecei a sangrar muito, né. Aí eu falei, só que fica, espera terminar a reunião, porque ele não pode se prejudicar também no trabalho, né. E aí eu falei, eu vou tomando um banho, vou ajeitando as coisas pra gente poder ir. E aí enquanto ele tava finalizando, eu fui fazendo as coisas devagarzinho. E aquela dor, quando ele chegou, gente, já tava tudo acontecendo. Eu já tava, sabe, saindo algumas coisas assim, bem assustadoras. E aí eu fui daqui pra lá, gente, com tantas dores, que eu não via a hora de chegar. E eram umas dores assim que vinha, gente, que, sabe, era horrível. E eu sabia que ali eu estava dando a Deus, né? Enfim. Eu chegou lá, passei pela triagem, elas me levaram diretamente pra dentro. O médico foi lá me buscar lá dentro e aí fez o toque, não me falou nada, falou que ia passar um ultrassom, ia pedir o beta pra gente ver como que tava, e, enfim. Aí eu fiquei lá esperando pra tomar medicação, porque eu tava com muita dor. E aí a moça da ultrassom veio e perguntou se eu ia querer esperar o remédio ou se eu queria ir fazer já outra. Eu falei, não, eu tô esperando aqui já tem um tempo, então eu prefiro já fazer a ultrassom, porque eu tava muito aflita. Depois eu tomo a medicação, eu tava com muita dor, mas eu ia segurar a minha dor, e, enfim, fui. Aí quando chegou lá, o saquinho gestacional já tava irregular. A médica falou que ele tava em transição, né, que é o processo de expulsivo. Por isso que eu tava sentindo tanto aquelas dores, ai. E aí foram todos tão delicados em dar a notícia, sabe, assim. Eu nunca fui tão bem tratada, a gente nunca foi tão bem tratado, tão acolhido, assim, na vida, gente. Nunca fui tão bem acolhida, sabe, cuidada, sabe, zelada, nunca. Aí a médica da ultrassom falou, e ela falou, né, do jeitinho dela, que eu não vou lembrar, porque minha cabeça tá muito confusa. E aí ela falou, pediu desculpa e falou que, né, a gestação não ia evoluir, que eu tava no processo de aborto. E aí eu saí dali arrasada e eles levaram a gente pra uma sala mais reservada, a gente ficou separado, né, do pessoal da maternidade, tinha outras mãezinhas lá na recepção, outras tomando medicação, e aí eu fiquei aguardando naquela salinha pra minha medicação vir. Tomei a medicação, não adiantou em nada. E aí veio a enfermeira, perguntou como eu tava fazendo, e eu do mesmo jeito. Aí eles entraram com 2 ampolas de tramal e uns outros remédios lá. Eu sei que eu fiquei dopada, vocês vão acompanhar, estão acompanhando aí no decorrer do vídeo. Eu não sei como que eu vou colocar, se eu vou colocar toda essa fala e depois colocar os trechos que eu consegui gravar. E aí eu fiquei muito grogue, assim, sabe, do remédio que eu tomei. A dor foi aliviando aos poucos, mas eu ainda tava sentindo dor. E aí eles informaram que eram aqui umas, sei lá, 11 horas, meia-noite, por aí, que já tinha saído minha internação, eles já tinham feito minha internação, só tava esperando o convênio liberar. E aí eu sei que a gente chegou no quarto, era 2 e pouca da manhã, agendaram a 1000, que é a coletagem, não sei que eles falam 1000, né? Para as 9 da manhã, e aí deu uma atrasada. Eu fui subir pro centro cirúrgico, era 11 e pouco da manhã, tava muito aflita. Ainda falei pro meu esposo, eu falei assim,
Eu sei que elas falaram que eles vão me explicar certinho lá, mas eu espero que a minha vontade é falar pra eles nem explicar, só me desacordar e pronto. E foi exatamente o que aconteceu, que vocês verem que o Deus cuida tanto da gente assim, que eu não consigo lembrar de nada. Eu lembro de entrar lá no pré-operatório, lembro de tudo, vendo aquelas mulheres chegando, toda sorridente, feliz. Estavam entrando pra colocar DIU. A maioria das mulheres que entravam e saía ali pro centro cirúrgico estavam lá pra colocar DIU. Eu tava num centro cirúrgico separado da maternidade, que a maternidade, onde as mulheres têm o bebê, é no primeiro andar. Eu tava no centro cirúrgico do terceiro andar, então eles têm esse cuidado, sabe? E aí eu olhava aquelas mulheres entrando, sorrindo, conversando, e eu ali por dentro destruída, acabada, dilacerada, questionando a Deus, mesmo sabendo que eu não deveria questionar Ele, e com a minha dor, sabe? Gente, desculpa, eu tentei segurar ao máximo, mas... E ali naquele centro cirúrgico, eu já não podia contar com meu esposo, era eu e Deus e mais ninguém, sabe? E ali eu aflita, sabe? Torcendo o lençol na mão de nervoso. E aí, quando a sala foi ficando vazia, chegava outras mulheres, assim, nas macas, e entrava pro centro cirúrgico, eu aguardando a minha vez. E aí o médico chegou, falou: oi, Franciele, tudo bem? Eu sou o doutor que vai fazer o seu procedimento. E eu tentava falar, a voz saía bem baixinha. E aí a enfermeira, ela falou que ela ia me acompanhar durante o procedimento. E aí me levou pra dentro do centro cirúrgico. Eu lembro de entrar dentro da sala do centro cirúrgico. O anestesista veio falar comigo. Ele falou: oi, Franciele, tudo bem? Eu sou o anestesista. Eu vou preparar as coisas aqui e já vou te explicar tudo o que vai acontecer. Menina, eu não lembro de mais nada. Eu sei que eu só lembro de eles falam assim, Franciele, e eu acordar. E aí quando eu abri o olho, eu vi ele. E aí ele falou assim: tá tudo bem? Tá sentindo dor? Eu falei assim: tô sentindo dor. Ele classifica a sua dor pra mim de 0 a 10. Eu falei de 5 pra 6. E eu lembro de ouvir ele falar assim que ia aplicar morfina. E aí eu tava bem coberta já tinha acabado. Eu olhava assim, tentando entender onde que eu tava, super desnorteada, dentro daquela sala, com aquele vazio, sabe? E aí eu olhei assim pro canto, eu vi um saquinho cheio com sangue assim dentro, alguma coisa. Eu acho que era a coleta que eles fazem, né, pra biópsia, pra entender a causa da perda. E aí eu fui super acolhida. Gente, eu não consigo expressar o tanto que a gente foi acolhido dentro daquele lugar. Eu não consigo expressar pra vocês, assim, palavras, eu não consigo expressar de todos os funcionários de dentro daquele hospital. Assim, eu idealizei tanto entrar ali e sair com o meu bebê no colo, mas não foi dessa forma que o Senhor quis. E eu aceito, sabe? Mesmo não entendendo, eu aceito que foi assim com os planos de Deus pra gente. E aí eu fiquei ali tentando acordar e não conseguia, abrir o olho, não ficava aberto. Eu sei que cada piscava que eu dava, eu olhava para um relógio assim que tava do meu lado assim. Cada piscava que eu dava passava 15, 10, 20 minutos. E aí teve uma hora que eles vieram falar comigo, perguntou se eu tava bem, se dava pra ir pro quarto. Eu falei que eu tava bem e eu me forcei a abrir o olho pra ficar acordada, pra eles me levarem pro quarto logo, que eu queria ficar lá perto da Manu, queria ficar perto do meu esposo. E aí eles desceram comigo e assim eu fiquei muito, assim, sabe, grogue, muito, estranho dizer, gente, eu acordei com aquela máscara no rosto assim. Aí eles me colocaram no oxigênio depois, né, depois que eu acordei, o anestesista falou comigo, eu dei aquela despertada, eu tava com a máscara ainda. E aí ele colocou o oxigênio, eu olhava assim, toda hora pro monitor, eu ficava olhando, minha saturação tava 76, aí caía pra 76, 65, aí subia pra 80, 90, e acho que dependia muito, eu acho que por conta da sedação, né, que foi, eu tomei anestesia geral, eles me apagaram, e aí, depois que eu desci, eu tive alta, era 8 horas da noite, quando foi umas 3, 4 horas da tarde, acho que por aí, as enfermeiras foram pra me dar banho
e chegou o meu almoço antes. Assim que eu desci com um de jejum e em seguida eles mandaram o meu almoço. Eu tava quase 24 horas sem comer. Era quase 24 horas sem comer, porque eu comi a última vez. Comi umas batatinhas de um lanche que o meu esposo comprou na hora que a gente tava indo. Eram umas 7 e poucas da noite. E já era quase 5 horas da tarde. Eu não tinha comido nada ainda, porque eu tinha que ficar em jejum. E aí demorou o procedimento e tudo mais. E é isso, gente. In the corner of the crowded room, your eyes meet mine. Conversations fill the air, lost in space and time. I don't ask for your name, it's already carved. Oi, gente. Vou gravar o café. Vou tá ali. Minha bichinha tá dodói também. Mamãe tá ali. Coração aflito. Falta pouco tempo para descer para o centro cirúrgico e fazer a coletagem, né? Que fala. Raspagem, uma coisa assim. O café eles mandam um pão de banha, um pão de água e sal, aí café solúvel, açúcar mascavo, saladinha de fruta, peito de peru e queijo, um danone, um biscoito, geleia, manteiga e o leite. E uma xícara. A xícara vem quente. Acho que eles esquentam uma xícara. Top, hein? E é isso, eu tô aqui. Como é que faz aqui se eu pausar? Não, eu tentei pausar pra mostrar eu pra vocês. Mas vambora. Acho que falta 1 hora pra descer pro centro cirúrgico. Não tem tudo não. Gente, chegou o almoço, ó. Uma salada. É. Um pudim. É pra dividir, Que viu? Maria mora, eu vou comer sozinho. Não, pai, você vai dividir. Um suco. Pra quem? Pra mim? Pode ser pra nós. É. Que isso? E aí, Manuela? Estrogonofe. Olha o almoço desse lugar. E tem estrogonofe, arroz e batatinhas. Você vai comer? Vou. É Porque eu tô isso. morrendo de fome. Eu também. I don't ask for your name, it's already carved in the air. I won't light the flame, it's already burning when you are near. Taking steps to keep my distance. Infelizmente, não foi a forma que eu queria contar pra vocês. A gente tava planejando anunciar pra vocês agora, nesse final de semana que eu perdi o bebê.
infelizmente, a gente passou a virada do aniversário do meu esposo lá no hospital. Me desculpa, gente, eu tava me mexendo toda hora que eu tô com dor. Eu fui na sexta-feira, dia 29. No sábado, dia 30, era o aniversário do meu esposo. E a gente passou essa virada de aniversário dele dentro do hospital nesse momento muito complicado. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, a gente não entende. Eu estou ainda anestesiada. Essa noite eu não dormi. Passei a noite inteira chorando, conversando com Deus. E eu creio que Ele vai me dar força, Ele vai me dar sabedoria. Ele vai nos dar graça. A gente tava muito feliz, né? A Manuzinha tava muito feliz porque era uma oração dela. Nossa também, né? A gente desejou, a gente amou. Até o último minuto a gente continua amando. Mas agora o nosso coração está em luto, né? Não tá sendo fácil pra mim. Mas eu creio que eu vou me reerguer. Peço desculpa pra vocês se algum dos dias eu ficar ausente. Mas eu já tô me organizando. Eu não quero ficar dentro de casa. Eu tô me organizando já pra poder ir fazer compras do mês, pra poder distrair. Eu não posso pegar peso, eu não posso fazer esforço, eu não posso ficar andando. Tem um período, né? A gente tem que tomar esse cuidado, porque eu passei, né, por uma cirurgia. Mas eu não quero me afundar dentro do fundo do poço de novo. Não tá sendo fácil, mas eu sei que o Senhor, Ele vai cuidar de tudo. E Ele vai me conduzir na melhor forma. Enquanto isso, eu tento ser forte na frente da Manuzinha, porque ela acompanhou todo esse meu processo de sofrimento, infelizmente. Acompanhou a gente lá, graças a Deus eles puderam ficar junto comigo, sabe? E foi muito importante isso. E no futuro, quando Deus realizar mais uma promessa nas nossas vidas, eu vou sair de lá, dentro daquele hospital, com a nossa bênção no braço. Eu creio nisso. Mas por enquanto a gente vai juntando nossos cacos, por enquanto a gente vai juntando nossos pedaços, por enquanto eu vou tentando me reerguer e voltar a ser a Fran que eu sempre fui aqui com vocês. Tá bom, gente? Desculpa não ter compartilhado antes com vocês. A gente ia gravar, anunciar pra vocês. Tava tudo já planejado pra gente fazer a outra e trazer pra vocês, né? Mas o Senhor sabe de tudo. E eu só não entendo ainda o porquê eu tive que passar por tudo isso, porque a gente tá passando por isso. Mas Ele sabe. Tá bom, gente? É isso. Me perdoa se eu não esqueci alguma coisa, se eu tô muito desatenta. Ontem ainda tava meio assim da anestesia, sabe? Passei o domingo praticamente dormindo. E hoje eu levei a Manuzinha pra escola. Não posso ficar andando, não posso ficar fazendo esforço, mas ela tava doida pra ir pra escola. E eu peguei, arrumei ela e levei. E aí eu cheguei, falei, eu vou aproveitar esse momento que eu tô sozinha pra conversar com as meninas e explicar o que tá acontecendo, tá bom? Não sei quando eu vou postar esse vídeo, se eu vou postar hoje mesmo, se eu vou postar amanhã, não sei ainda. Mas eu creio que o Senhor, Ele vai cuidar de tudo, tá bom? É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. E coloca a gente nas orações de vocês. Vai ser muito importante. Tá bom? Beijo. Deus abençoe a sua vida. O solar da sua família. Que Ele nunca deixe faltar. Põe um alimento na sua casa. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Eu tô vendo, gente, uma linha.
tipo assim, ó. Aí agora eu vou fazer a cartinha. Que isso? É presente? Como assim o presente? Por que tem uma meinha aqui? Você tá grávida? Olha, eu tava na escola, a professora disse que quem não tem irmão levanta a mão. Aí eu levantei e tinha algumas pessoas que não tinha também. Aí o problema, sabe o que aconteceu? Deus ouviu e ele me deu um irmãozinho. Verdade, né, meu amor? Toma, pega uma mão. Eu não vou jogar essa caixa fora nunca mais. É, né? Jesus ouviu o quê? A sua oração, né? Sim. É só o soro, moço? Precisa? Acho sim. O ibuprofeno tem mesmo? Tem um fechado. Tem um fechado ainda. Uhum.